Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Estamos em nosso episódio número 161 e hoje a gente vai falar sobre desencarne coletivo. Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, a Escola de Música Rádio Café Music e também o estúdio da Rádio Café, onde você consegue aqui acompanhar no YouTube, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga lá o perfil deles lá no Instagram, @Rádio Café Music. Aproveite, siga também o nosso perfil lá no Instagram, @Espiritismo Simples. Estamos no YouTube, como eu já disse, como podcast Espiritismo Simples. Coloca na busca, clica para se inscrever, põe lá para ativar o sininho, você sempre vai ser notificado quando tiver um episódio novo. Gostou do episódio? Deixe o seu like, tá bom? Engaje com o nosso canal lá no YouTube. E estamos também lá no TikTok, que é o mesmo do Instagram, @Espiritismo Simples. Se você quiser e gosta, que aí claro você já conhece, gosta de ouvir no seu Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, então só você colocar na busca Espiritismo Simples, você acha a gente. Clique lá para seguir e aí também você vai ser notificado. Todas as segundas-feiras às 6 da manhã, religiosamente, vai ter um episódiozinho lá para você ouvir, para você se inspirar para começar a sua semana ou para a gente estudar e debater aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. É um tema que também pedido há muito tempo e também, assim, um daqueles temas que machuca um pouco, né? Cutucam um pouquinho ali, não é tão fácil falar sobre isso, né? A gente vai falar de desencarne coletivo. Mas, para a gente começar a falar de desencarne coletivo, acho que inicialmente a gente tem que partir de dois pontos, né? O primeiro, a morte é uma transição necessária para a vida. E isso a gente já tem compreendido aqui no nosso podcast, que isso faz parte do processo, né? Não é nenhuma punição, não é nenhum erro, não acontece nenhuma fatalidade. A morte é uma transição necessária para a vida. A morte é um caminho necessário para a vida. E o segundo é que o desencarne, ele acontece ou vai acontecer com todos nós em várias vezes. Em cada uma das existências que a gente teve, a gente já desencarnou e vamos desencarnar outras tantas vezes. Então, vai acontecer com todos nós. Guardamos essas duas informações? Ótimo. Então, sabendo disso, que a vida tem um seu fim, né? Sabendo que esse fluido vital que a gente tem, ele não é infinito. Então essa quantidade de vida que a gente recebe, aquela barrinha de vida que tem no videogame, que a gente recebe, ela não é eterna. O contexto, eu costumo dizer assim, que o contexto da morte, né? Então a história da morte de cada um, como é que é colocado no final da vida de cada um, se torna quase como um enredo necessário que a espiritualidade precisa criar, precisa justificar para explicar a partida de cada um de nós, né? Senão eu digo também, se não tivessem caminhos diferentes para o desencarne, a gente simplesmente seria desligado de uma única vez, como se tirasse a gente da tomada, quando você tira uma televisão da tomada e que ela apaga, né? A gente seria quase que abduzido. Lógico que essa forma como eu trato é um pensamento radical e é só para dar um exemplo, assim, né? Quando a gente entende um pouco mais sobre a questão da finitude da vida, né? Que esses contextos parecem historinhas criadas. A gente compreende, obviamente, que não, porque também a justificativa do final da nossa vida, da nossa existência, no caso, ele também se dá muitas vezes por uma questão de lei de causa e efeito, né? Não necessariamente são todos os casos, mas, por exemplo, abrindo um breve parênteses, uma pessoa que não cuida muito bem da saúde, que, sei lá, se alimenta muito mal, ela pode ter uma situação em que ela abrevia o tempo de vida dela por conta justamente desse comportamento, né? E vice-versa, uma pessoa que extrapola. Então, é sempre uma questão de equilíbrio. A vida se dá totalmente no equilíbrio. Uma vida sadia, uma vida espiritual e física, corporal, sadia, sempre se dá no equilíbrio, tá? Mas eu disse que a minha frase ela era um pouco radical, mas eu vou explicar um pouco mais nesse sentido sobre isso. A gente compreende que não acontece dessa forma, mas, até porque a natureza
não dá saltos. Nada na natureza vai dar saltos. Nada é muito abrupto, nada é assim alarmante, né? Percebam como tudo acontece. É sempre um processo natural, é sempre um processo gradual, né? Equilibrado. E o processo do desencarne, ele também não vai fugir disso, né? Não é assim, pá, assustador, meu Deus, né? Então, a gente percebe que mesmo assim existem ainda, né? Por mais que seja um processo natural, existem esses desencarnes coletivos que são, na maioria das vezes, para nós, inesperados, que, como quedas de avião, como naufrágios, enchentes, furacões, terremotos, situações muitas vezes climáticas, outras de fatalidade, né? E a gente se assusta naturalmente, e a gente, no momento que deixar de talvez de se assustar, talvez a gente tenha perdido um pouco da nossa humanidade. Então, não é nada também errado, né? A gente fica impressionado mesmo. Imaginar que 200, 300, 1000 pessoas, no mesmo momento, acabaram partindo para a espiritualidade. A gente fica meio assustado, tá? Então, é natural. Primeiro, acho que é um ponto importante da gente trazer. Mas todas essas situações, assim, que a gente considera inesperada, né? São repentinas, parecem que não avisam ninguém, são situações não programadas. Será que são realmente não programadas, são repentinas, são assim do nada? E a gente vai entender que não é dessa forma, né? Existe sim uma programação. Nossa, Bruno, mas uma programação para que todo mundo morra de uma vez, né? A gente vai entender como é que isso funciona. É que a gente sempre leva para um lado muito como se a gente tivesse uma única vida, né? Muitas vezes a gente se assusta ou muitas vezes a gente fica impressionado com as coisas porque a gente compreende uma única vida. A gente vive essa vida e fica... Tudo que acontece, a gente acha que acabou. Então, que fatalidade aquela pessoa, aquele bebê de 2 anos que morreu afogado, né? Meu Deus! Lógico, como eu estava dizendo anteriormente, né? Nosso instinto humano, naturalmente a gente vai ficar impressionado. A gente não gostaria, né? Mas tem uma explicação por trás. Até essas questões de tragédias, de desencarnes coletivos, também existe uma razão por trás, tá? Vamos entender. O processo de desencarne ele se dá um bom tempo antes. Olha que interessante. No livro Obreiros da Vida Eterna, psicografada por Chico, é apresentado que antes do desencarne, olha que interessante, a família e o ambiente é preparado com antecedência com passes de refazimento que auxiliarão no equilíbrio desses familiares. Olha só, a espiritualidade ciente dessa necessidade já vai cobrir para aqueles que ficam, que muitas vezes se desequilibram e naturalmente eles desequilibrados, os nossos familiares, nossos parentes desequilibrados, vão com vibrações e pensamentos desequilibrar aquele que acabou de partir. Tá? Então a espiritualidade pensando nisso vai atuar lá na raiz do problema, vai lá nos nossos familiares, aqueles que ficam, tá? Se for de merecimento do espírito, uma equipe de apoio cuidará do desenlace de forma mais tranquila. Nosso corpo físico e espiritual ele é ligado célula a célula, então em cada um dos pontos. O processo, gente, de encarne, né? Então quando a gente vem para a vida física, quando a gente incorpora aqui, né? A gente vem para essa tomada da vida material, se dá ao longo dos nossos 6, 7 anos da nossa infância. Então não é começou a vida, tá valendo ali já no momento ali da fecundação, já está tudo certo. Não, esse processo, olha só, esse enlace, ele é feito ao longo de 6, 7 anos. Então, imagina o desenlace também, o quanto que isso não é assim de uma vez por todas e muito rápido. A gente vai falar disso também adiante, tá? Então, se for do merecimento do espírito, essa equipe vai cuidar do desenlace de forma mais fácil e o nosso corpo espiritual ele é ligado ponto a ponto, tá? Então o desencarne, ele não é como cortar um fio. Quando a pessoa parte, ele não é simplesmente você, pum, tirar da tomada, como eu tinha falado ali no início do nosso episódio, tá? Questão 155A, a resposta aqui na verdade, tá? Do Livro dos Espíritos. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que subitamente se liberta. Aí depois continua o texto, o espírito se desprende gradualmente de seus laços,
soltando-se e não rompendo-se. Muito interessante isso, né? A gente falar de soltando-se, é como se fosse assim, ó, para quem está acompanhando pelo YouTube, é um emaranhado assim, ó, de dedos estou aqui com as mãos dadas, tá? É como se fosse um emaranhado de dedos que vai se soltando, vai se desprendendo. O desenlace acontece dessa forma entre o corpo material e o corpo espiritual. Não é como um fio, né, como uma corda, que aí aquele fio de prata se corta, se rompe e aí segue a vida igual. Não, tá? Esse processo ele é gradual. Bruno, mas você comentou ali no começo que se for de merecimento do espírito, esse desenlace vai ter um apoio, né, de uma equipe que vai cuidar disso. E quando não é de merecimento do espírito, o que acontece? Ó, antes vale a gente lembrar que a espiritualidade ela apoia e está sempre ali à disposição para atuar, para ajudar. Mas é necessário que esse espírito, né, esse ser que parte, que vai voltar, vai regressar para a nossa pátria espiritual, ele queira ser auxiliado nesse momento, né? Nesse processo de transição. E o pronto atendimento, ele vai depender sim da sua conduta nessa encarnação, o que você tem feito, o que você fez na sua última trajetória, das conexões materiais desse espírito, né? Ele é muito ligado à questão material. Então, hoje, observe você hoje, você é muito ligado à questão material? Você só pensa nisso? Ou você também olha para o aspecto espiritual? Se você está aqui, que seja o primeiro episódio que você escuta, é porque tem algo aí dentro que te interessa sobre espiritualidade. Tem algo aí dentro que te faz olhar para algo maior do que só a nossa vidinha do dia a dia, do trabalho, de acordar, de levantar às 6 horas, escovar os dentes, ir para o trabalho, voltar, dormir e segue a vida, né? Então, preste atenção nisso. E também a questão da evolução desse irmão que nessa trajetória ou em trajetórias passadas, como é que foi o caminho de evolução desse ser, ele veio aqui em missão, o que ele realizou, quais foram as obras apresentadas, o que foi feito nesse tempo de vida que foi oferecido, tá? E aí falando sobre essa questão de o espírito precisa, né, ele tem que querer ser auxiliado, vou fazer aqui, abrir um parênteses, muito breve, até trazendo um caso aqui de uma situação que eu passei. No meu curso de espiritismo, a gente foi fazer um exercício ali de comunicação mediúnica, que faz parte do processo, está dentro do roteiro do nosso curso, já falei um pouquinho disso aqui. E teve uma situação ali em que se aproximou um espírito que estava muito perturbado. E não é muito comum, tá? Muitas vezes esse espírito que é trazido, ele só está um pouco confuso, mas ele foi lá porque ele quis, buscou mesmo ajuda, ele está querendo apoio, ele está querendo ser ajudado. Mas dessa vez, teve uma situação que aconteceu e o espírito estava muito perturbado, muito perturbado. Ele agia com agressividade quando a gente oferecia amparo, quando a gente oferecia esclarecimento, tentando ajudar, tentando entender, perguntando para esse espírito onde você se encontra, o que você está sentindo, e ele agia com uma certa agressividade. Dizia que não queria estar ali, né? Mesmo que isso não acontece, porque ninguém é levado à força, a espiritualidade estica a mão, né? Lembra do Nosso Lar, do filme Nosso Lar? Ela estica a mão para quem quer ser ajudado, e essa pessoa vai. E aí depois pode dizer que ela não queria estar ali. Talvez tenha se arrependido de alguma coisa, ela queria viver um pouco mais no aspecto material, tá? Mas ninguém é levado à força. E também esse espírito se mostrava muito incomodado desde o início ali da comunicação, né? Desde quando a gente foi começar esse exercício mediúnico, ele estava muito incomodado, tá? Nós entendemos, né? Nos colocamos ali à disposição, a gente vibra por esse espírito e deixa seguir, né? Se não está sendo dali da vontade dele naquele momento, mas cientes, né? Óbvio, de que já estava ali sob o olhar da espiritualidade amiga, ainda que ele estivesse revoltado, tá? Então aqui a gente fecha um parênteses, voltando para o ponto de que a gente estava falando, desse amparo da espiritualidade, né? Que acontece com antecedência. Então, sendo assim, aquilo que para nós parece que é um grande acaso, ele na verdade foi planejado pela espiritualidade amiga. Então a família nesse processo é antes envolvida, esse espírito é amparado nesse processo do desencarne, do desenlace, tá? Não existem acasos, não existem fatalidades, não existe um sem querer,
não existe punição da morte. O Alexandre Caldini, que é um estudioso aí, espírita, ele também até citava o ponto, não existe a bala perdida. Lógico que aquele que está disparando, ele tem uma responsabilidade, mas até mesmo quando pega alguém e essa pessoa precisa desencarnar, às vezes ela pega e ela segue a vida igual, ela, né, passa por uma cirurgia e fica bem. Mas quando acontece o desencarne, não é ali por acaso, né? Talvez estivesse no momento mesmo desse espírito regressar, seria o melhor para ele, tá? É sempre isso que a gente tem que pensar. Era o melhor a ser feito, a espiritualidade vai fazer, vai cuidar disso, tá? Mas Bruno, qual que é o propósito por trás de um desencarne coletivo? Já que então a espiritualidade faz isso, para quê? Por que ela quer fazer isso? Isso ajuda no quê? Qual que é o bom? O que ajuda no final da história para a espiritualidade amiga, tá? Então, primeiro ponto, a gente tem que entender que o desencarne coletivo ele faz parte ali de um processo de transformação, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de um mundo de regeneração, né? A gente está num processo de transição planetária, então isso não quer dizer que quem ficou é mais merecedor, é importante falar isso, né? Apesar desse processo de regeneração do mundo, a gente está mudando para um mundo melhor, né? Um mundo melhor que a gente vai sair da Terra? Não. O próprio planeta Terra, as nossas condutas, as mudanças entre nós mesmos, vai nos levar a um mundo ali de regeneração. O próprio planeta vai mudar o seu status em alguns anos. Mas isso não quer dizer que quem fica é mais merecedor. Assim como na época da pandemia, né? Dizia muito isso. Quem ficou, agradeça, porque é a oportunidade de continuar aqui estudando, crescendo, se melhorando e melhorando o entorno. Mas não quer dizer que você é um escolhido, tá? Você que ficou não é nossa, esses daqui são os melhores para ficarem nesse mundo de regeneração. Não quer dizer nada, tá? E o segundo ponto é essa adequação para o trabalho da espiritualidade. Esse desencarne coletivo é uma adequação para esse trabalho. Então, as pessoas que precisam partir naquele momento acabam sendo reunidas e ali facilita o trabalho para que sejam conduzidos à espiritualidade, para que eles regressem à nossa pátria espiritual. Então, quer dizer então que na pandemia, todas aquelas pessoas que partiram, estava na hora delas? Sim, é verdade, é fato. Não era uma obra do acaso, não foi uma situação, não foi um erro, tá? Não foi um vírus que vazou e aí foi pegando as pessoas, tá? Vamos compreender de uma forma científica, verdadeira, que a base de tudo que a gente tem que estudar está na base muito com pés firmes na ciência, tá bom? Ou agora nessa situação, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, que a gente lamentavelmente ali viu tantas vidas, né, tantas pessoas partirem ali. Por mais duro que seja pensar nisso tudo, era o momento dessas pessoas partirem. E aí vamos de novo olhar para o espírito, e não para a pessoa, tá? Olha enquanto o ser, a essência desse ser. Esse espírito precisava regressar. Talvez a Dona Maria, que é aquela avó da família, talvez o seu Antônio, aquele outro avô, aquela tia querida, né? Essas pessoas talvez a gente não gostaria de fato que partissem, mas o espírito em essência precisava retornar, precisava regressar, tá? Lembrando sempre, a nossa vida é um conjunto de existências, tá? Então, é só um pequeno capítulo dessa obra que foi ali rapidamente encerrado e que depois a gente vem com um capítulo ainda melhor, tá bom? Por que acontece dessa maneira, né? Por que o desencarne precisa talvez ser de uma forma cruel? Então, essa é uma questão que é muito difícil de responder, lógico, obviamente, porque as motivações são inúmeras e está muito até acima hoje da nossa compreensão, mas é preciso entender essa necessidade da espiritualidade e compreender cada indivíduo e as suas vivências. E aí, como que a gente consegue compreender a necessidade da espiritualidade e de cada indivíduo, desses 2.000, desses 500, sabe? Foge da nossa capacidade, foge ali até do tempo que a gente tem para entender um pouco disso. Quando a gente regressar, certamente isso vai ser mais elucidado, a gente vai ter a oportunidade de estudar e compreender melhor, assim como o André Luiz fez. Basta que a gente queira estudar e continuar o nosso trabalho, né, de compreensão da vida e da nossa jornada espiritual, tá?
O que a gente não pode fazer é colocar todo mundo como se fossem pessoas iguais, com a história igual, né? E todo mundo que partiu lá no Rio Grande do Sul, todo mundo que foi na pandemia de Covid, as pessoas que caíram naquele acidente da Latam, ou qualquer situação assim, achar que isso era uma punição, né? Achar que isso todo mundo tinha, né, tem uma mesma história igual, todo mundo é igualzinho ali, parecido, então tem que estar ali junto mesmo, ou tentar encontrar justificativa de fatores históricos que não nos cabem, então é colocado, quantas vezes que a gente vê, né, alguns perfis, blogs que, às vezes até sem uma confirmação, reproduzem histórias, né, como a da história da Boate Kiss, né, quantas vezes falada que eram pessoas do Holocausto, né, então a gente tem que ter uma certa ponderação para entender se faz mesmo sentido e para quê que a gente precisa entender isso, né? Qual a justificativa, qual a necessidade? Até o episódio para o ar, tem mais ou menos ali um mês das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Eu não quis trazer antes esse tema, até para não parecer oportunista, né? Para não ficar tentando fazer na época previsões ou tentar uma evidência, isso aqui eu justificar, isso aqui aconteceu porque o povo dessa região, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, como é que pode a gente chegar às vezes num ponto disso, né? Então se acontecesse em São Paulo, como seria? Qual que seria a justificativa? Se fosse na região do Centro-Oeste, se fosse na região Norte, não faz sentido, né, gente? Como que a gente consegue ter um olhar, né, tão rude para isso? Não é objetivo nosso, tá? Então, a gente não quis trazer antes, até para não trazer, não gerar essa discussão. A gente não tem resposta, né? Até para explicar um pouco disso. O Espiritismo ele nunca quis se fazer do espetáculo, ele nunca quis ali falar muito tanto do fenômeno, mas sim do consolo, né? A gente tem que lembrar que o Espiritismo é a doutrina, é o consolador, que vem como consolador, que vem fincado com o estudo, que vem fincado, muito ligado ao equilíbrio, né? Isso que a gente tem que trazer. E como um recado que eu deixo é para a gente ter atenção com os conteúdos que são trazidos, consumidos na internet, porque de fake news, gente, de notícia falsa, de notícia alarmante, a gente já tem demais no próprio âmbito da política. Será que a gente não consegue ser um pouco mais cético para entender aquilo que é trazido, às vezes com esse alarme? Veja só, mensagem para o Brasil, sabe? Tem coisas que vamos trabalhar um pouquinho mais do senso crítico, né? Um pouquinho mais do equilíbrio. Quando a gente tem o equilíbrio em mente, fica mais fácil de não ser tão enganado, né? A gente encontrar a verdadeira história das coisas, tá? E quem quase partiu no desencarne coletivo, né? Também uma situação comum. Também trazendo a referência de novo do Alexandre Caldini, aquele escritor que eu disse, estudioso espírita, ele fala algo nesse sentido, né? Ele diz assim que é muito comum a gente encontrar situações de pessoas que estavam para pegar o avião, que caiu, mas chegou atrasado no aeroporto, que tinha tudo planejado para fazer aquele cruzeiro que naufragou e acabou desistindo. Ou então pessoas que iriam lá para o World Trade Center, aquelas torres gêmeas lá nos Estados Unidos, naquele 11 de setembro, e aí por algum motivo não chegaram no trabalho naquele dia que foi quando aconteceu o atentado. Isso só prova que quando não é o momento ideal, as coisas naturalmente não vão acontecer, tá? Pega essa frase aqui, ó. Quando não é o momento ideal, as coisas não vão acontecer. Agora, leve isso também para o sentido mais amplo da nossa vida, né? Para outros aspectos. Talvez não seja o momento de algumas coisas que acontecem na nossa vida, né? Que possam acontecer na nossa vida, mas isso não pode nos impedir de ir atrás daquilo que a gente quer, de termos forte em nosso coração, como um propósito, como uma verdade. Aquilo que a gente sabe, a gente tem muito firme dentro de nós, talvez muitas vezes não seja o momento, mas a gente não pode também desistir. É um paradoxo, né? É uma dificuldade às vezes ali. Você tem que continuar buscando, indo atrás, até talvez por uma questão de preparação, de, não sei se merecimento seria a palavra certa, mas tem que sempre estar correndo atrás,
ao mesmo tempo às vezes não ter algo claro em mente que talvez não seja o momento, né? É um pouco difícil, naturalmente, é um pouco difícil tratar com tudo isso. Agora, ó, veja que no outro sentido é também verdade. Então, por exemplo, quando as coisas são para ser em nossa vida, é porque elas são para ser. Quando uma pessoa antecipou o voo e pegou aquele avião que caiu, era o momento. Quando a pessoa que fez o cruzeiro naufragou, era o momento. Quando aquela pessoa chegou cedo ali no dia das Torres Gêmeas, em 11 de setembro, era para ela estar lá. Mas Bruno, o 11 de setembro foi um evento violento, por exemplo. Foi, naturalmente, foi um evento violento, mas a gente sempre fala, a espiritualidade ela usa inclusive o mal a seu favor, a nosso favor. Então era necessário partir e aí o evento serviu como um meio para que isso acontecesse, tá? Não foi o inverso, né? Então não é que iria acontecer a tragédia e aí essa pessoa foi levada lá, não. Então essa pessoa precisava já partir e aí sim a situação ali, a situação violenta parte como um meio para esse desencarne, tá? Em resumo do nosso episódio, ninguém fica esquecido, porque não existem erros na espiritualidade. Desencarnes coletivos são processos naturais, acontecerão outros, esse daqui não foi o primeiro, não vai ser o último, infelizmente, para nossa compreensão de uma vida única. Se você consegue compreender a vida longa, né, uma vida eterna no sentido da espiritualidade, aí fica um pouco mais fácil de compreender essa distância abrupta, né, esse desenlace assim que a gente acha que é abrupto, tá? Desencarnes coletivos fazem parte desse processo de transformação da espiritualidade para quem foi, para quem não foi, para quem ficou, para quem aprendeu algo, para quem ajudou e até mesmo para quem não fez nada. Quantos aprendizados a gente conseguiu extrair, por exemplo, do período da pandemia? Eu sei que hoje, quando a gente olha, parece que tudo se perdeu. A gente tem tido muito desse discurso, né? Ah, tudo que foi trazido a gente se perdeu, né? A gente era melhor na época da pandemia. Esquece aqui esse pensamento negativo. Vamos voltar só para um olhar do lado cheio do copo. Quanta coisa que a gente aprendeu. Para quem ficou, né? Quanta coisa a gente aprendeu, quanto que a gente amadureceu, quanto que a gente talvez tenha se tornado melhor. Vamos olhar aquele período ali que estivemos um pouco mais unidos, estivemos um pouco mais conscientes. Acho que a gente teve uma expansão da visão. Acho que a gente ficou mais atento em determinado período. Então, toda a situação de crise, por mais dolorida que seja, é uma oportunidade para a gente também olhar e aprender, né? Essa situação toda do Rio Grande do Sul talvez tenha voltado a tocar as pessoas no sentido da fraternidade, do sentido da coletividade, de perceber que a gente não é um único serzinho aqui, protagonista, que anda sozinho e conta a sua história de vida. A gente está conectado com tudo. E que bacana que foi ver, por exemplo, pessoas do Nordeste, numa ponta do Brasil, indo ajudar pessoas do Sul ali, que também ali próximas ajudaram seus vizinhos, colegas próximos, o trabalho das forças de apoio nacionais que foram lá para ajudar, muitas vezes até do ponto de pessoas até que, vou dar um exemplo aqui bem do dia a dia, mas assim, né, do ponto das torcidas de Grêmio, a torcida do Inter, né, que se juntaram para ajudar. Então a gente consegue às vezes ter um olhar um pouco mais humano para esses momentos e naturalmente a gente evolui, a gente muda. A gente não falou que é sempre um processo natural e que isso faz parte, né, de uma evolução? A gente diz que essa evolução é para todos, não somente para aqueles que se foram, é para quem ficou, é para quem aprendeu algo, é para quem ajudou, até mesmo para quem não fez nada e pode ter sentido um pouquinho ali de remorso, um pouquinho de culpa, e isso vai movimentar, vai nos chacoalhar para que a gente possa agir numa próxima. Resumo
do que foi o nosso episódio de hoje. Um tema um pouquinho difícil, né? Um pouquinho duro de tratar, mas certamente necessário, assim como toda a vida. Se você gostou desse episódio, conhece alguém que iria gostar de ouvir, então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.